Eu gostaria de fazer uma abordagem hoje sobre um artigo na seção de Economia de O Globo que diz que, de olho na inflação, o governo desonera a passagem de ônibus e metrô. Em mais uma investida para tentar segurar a inflação, o governo decidiu desonerar as passagens de ônibus e metrô para tentar neutralizar as altas de tarifas promovidas pelas prefeituras. Segundo fontes do governo, ouvidas pelo Globo, a partir de junho, a alíquota de PIS/COFINS cairá de 3,65% para zero. A desoneração valerá para o país inteiro. Antes de continuar, eu gostaria até de fazer um comentário, que eu creio que a razão do governo não seja tão somente a de fazer com que a inflação tenha uma redução. Eu creio que haja uma razão social também, porque com a queda das passagens de ônibus, as pessoas terão mais chances de poder exercer o seu direito de ir e vir. A pressão que o aumento das passagens tem na inflação preocupa o governo. No início do ano, o governo federal negociou com o prefeito para que adiassem os reajustes das tarifas, para não pressionar a inflação no início do ano. O ministro da Fazenda chegou a pedir que o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, do PT, segurasse o reajuste das passagens previsto para ocorrer logo no começo do ano, conforme confirmou o prefeito Mantega, segundo relatou o Haddad, que teria dito que em janeiro há muita pressão inflacionária, com o aumento das matrículas nas escolas, pagamento de impostos e compra de material escolar. Nesta quarta-feira, a Prefeitura de São Paulo anunciou o aumento que fora postergado em janeiro. As tarifas de ônibus, trens e metrôs subirão de 3 para 3,20 a partir de 2 de junho. Significa uma alta de 6,67%, índice que é menor que a inflação acumulada desde o último aumento. No Rio, a tarifa de ônibus urbano também subirá em junho, mas o índice de reajuste ainda não foi definido. A inflação medida pelo IPCA 15, índice que usa a mesma metodologia do IPCA, que é a referência para a meta de inflação do governo, mas coleta os preços entre os dias 15 de cada mês. Subiu 0,46% em maio, com a pressão menor dos alimentos. A análise que eu queria fazer não é nem em relação à questão da inflação, embora eu julgue que seja um ponto importante e que mereça o nosso olhar. Eu gostaria de dizer a importância das passagens de ônibus terem essa redução, com essa medida, que o governo federal está adotando, porque talvez quem não tem esse tipo de problema não imagina o quanto é complicado a pessoa, às vezes, não ter dinheiro para uma passagem de ônibus para se deslocar, ou de metrô. Eu trabalho no PAN Coelho Neto, que é uma unidade básica localizada entre Coelho Neto e Acari, e nós temos um anexo, que é o posto avançado Dr. Mário Arcoverde, que também é uma unidade básica de saúde, mas dentro da comunidade da Vila Rica, entre Vila Rica e o Parque Acari. E quantas vezes eu sempre fiz atendimentos, ações sociais lá naquele local, no Parque Acari, quantas vezes eu sabia que a pessoa, às vezes, era referenciada para uma unidade secundária e não tinha o dinheiro para se deslocar, nem para si, nem para seu filho, e isso era um problema, e é um problema muito sério. Nós atenuamos isso, o governo do estado atenuou isso, na época que eu dirigia o PAN Coelho Neto, fazendo com que essa unidade básica estivesse dentro lá do Parque Acari. E isso facilitou sobremaneira, porque muitas vezes as pessoas não tinham o dinheiro, o mínimo recurso para poder chegar até ao PAN Coelho Neto ou ao PAN Irajá. E quem não passa por isso, e quem não está na ponta assistindo no dia a dia, e não tem essa relação com essas pessoas mais humildes, não imagina o que representa um dinheirinho que entra indiretamente, porque a pessoa faz essa economia para poder ter mais um recurso no final do mês para uma outra situação. Então, eu acho que foi interessante. Se a razão foi para reduzir a inflação, ou se a razão
foi para resolver esse problema de algumas pessoas. De qualquer maneira, os fins aqui, efetivamente, justificaram os meios e justificam os meios sempre que a gente dá oportunidade às pessoas que precisam dos transportes públicos de poder efetivamente utilizar esse transporte público.